especial, viu, queridos? Eu sou feliz pela vida de cada um que está aqui nessa noite. O Senhor tem algo para falar para o teu coração. Já está falando. Já está falando. Quem já sentiu o Senhor falar com você? Então Ele tem mais algo para falar com você. Abra comigo no Evangelho de João, capítulo 19, versículo 28. Mais tarde, sabendo Jesus que tudo já estava concluído, para que a Escritura se cumprisse, disse: tenho sede. Próximo havia um cântaro cheio de vinagre. Então embeberam uma esponja com vinagre e a colocaram na ponta de uma vara de ísopo e a ergueram até a boca de Jesus. Então, assim que experimentou o vinagre, exclamou Jesus: está consumado. E inclinando a sua cabeça, entregou o seu espírito. A palavra está consumado, no original que foi escrito no grego, quer dizer tetelestai. Diga assim: tetelestai. Tetelestai quer dizer completar, cumprir, finalizar. Só que essa palavra ela tinha um efeito muito poderoso e interessante. Todas as vezes que uma dívida era paga, aqui a gente faz um carimbinho e coloca pago, né? Lá era colocado tetelestai. Nos tribunais, quando uma sentença era cumprida, o juiz podia também escrever tetelestai, dívida paga, consumou, está terminado, cumpriu, está completo. Então Jesus, quando ele experimenta o vinagre, ele experimentou, mas não tomou, ele brada em alta voz: tetelestai, está consumado, eu concluí. E a partir daí, ele entrega o seu espírito. Mas uma coisa que nós precisamos entender é o porquê que Jesus está falando está pago. Por que Jesus está falando está consumado? Qual o motivo? Abra comigo Gênesis capítulo 2, versículo 16. Nós vamos entender onde nasceu a nossa dívida. O homem nasce com uma dívida para com Deus. A Bíblia diz o seguinte: e o Senhor deu a seguinte ordem ao homem: comerás livremente do fruto de qualquer espécie de árvore que está no jardim, contudo não comerás da árvore do conhecimento do bem e do mal, para que no dia em que dela comeres, com certeza morrerás. O homem tinha liberdade para comer de todas as árvores. Isso não. Ele podia comer da maçã. Então quem cai por terra, que a maçã não é aquela coisa que eles falam que é. Ele podia comer da manga. Tinha todas as árvores disponíveis para o homem, apenas de uma que não era para participar. Mas o homem não obedeceu. Olha só, Gênesis capítulo 3, versículo 1 vai dizer o seguinte: Gênesis 3, 1. A serpente era o mais astuto de todos os animais dos campos que Deus havia feito. E aconteceu que ela questionou com a mulher. Então foi isso mesmo que Deus falou: vós não podeis comer nenhum dos frutos das árvores do jardim? O inimigo, quando ele chega diante da mulher, já chega colocando uma pergunta capciosa. Porque Deus deu autoridade para a mulher comer de todas as árvores, mas o inimigo já começa colocando dúvida. Vós não podeis comer de nenhum dos frutos do jardim?
Quando a mulher observou que a árvore realmente parecia agradável ao paladar, muito atraente aos olhos, e além de tudo, desejável para dela se obter sagacidade, tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido, que estava em sua companhia, e ele igualmente comeu. A pergunta do inimigo sempre vai vir carregada de mentira, de engano, de engodo. A mulher, ela vai sucumbir àquilo que o inimigo está propondo para ela, né? Porque o inimigo vai dizer para ela: olha, é o seguinte, você não vai morrer, você simplesmente vai ser igual a Deus. A proposta que o inimigo fez com a mulher é algo que ela já tinha. Como que o homem foi feito? A Bíblia diz que o homem foi feito conforme a imagem e conforme a semelhança de quem? De Deus. Então a proposta que o inimigo fez para a mulher e automaticamente para o homem foi para que eles fossem como Deus. Ora, eles já eram como Deus. O Senhor fez conforme a sua imagem, conforme a sua semelhança. O inimigo não pode oferecer para mim e para você nada, porque ele não tem nada. Ele vem com engano. Outra coisa que é interessante, que o inimigo, ele tentou pelo paladar, pelos olhos e pela mente. Lá em 1 João capítulo 2, versículo 16, vai dizer o seguinte: porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Então o inimigo, ele não muda os modos operantes dele. Ao longo de toda a trajetória bíblica, o homem sempre foi tentado nas mesmas coisas: poder, aquilo que saltava os olhos, sempre foi tentado na mesma coisa. Mas eu quero dizer para você uma coisa: Jesus, o homem perfeito, veio como um homem, levou sobre si os meus pecados e os teus, e também foi tentado. O homem foi tentado lá no paraíso, Jesus foi tentado no deserto. O homem caiu no paraíso, mas Jesus prevaleceu no deserto. O que importa é estar na presença de Deus. Não importa caminhar de acordo com os olhos desse mundo. O que importa é caminhar na presença de Deus. Pode vir tentação, pode vir o que for, mesmo em meio ao deserto, Deus sempre vai prevalecer. Na sequência teve maldições. Qual que era a palavra que foi dada? Se você comer, certamente vai morrer. Então, o resultado daquele pecado é a morte. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Mas veio mais coisas junto. A morte somente não era o veredito final, porque morria-se um homem e o seu filho que nascia continuava amaldiçoado. A Bíblia diz que Deus amaldiçoou a serpente, colocou a inimizade entre a mulher e ela, e amaldiçoou a terra. Quando Deus veio para dar a maldição contra Adão, ele amaldiçoou quem? A terra. Maldita é a terra por causa de ti. Do suor do teu rosto comerás. E Deus mesmo assim ainda deu misericórdia, né? Ele falou: feliz serás e te irás bem. Mas a terra produziu o que? Espinhos e abrolhos. A terra se tornou maldita. O homem perdeu o livre acesso ao Senhor. Só que é o seguinte: por que? Eu comecei a me perguntar por que Deus vira para a serpente e faz ela rastejar pela terra. Vira para a mulher e fala assim: olha, com dois darás luz. Vira para o homem e fala assim: olha, maldita é a terra por causa de você. Por que Deus não falou para o homem? Porque você é maldito e tal. É porque essa questão com o homem, ele ia resolver com o homem lá na cruz do Calvário. Essa questão com o homem seria resolvida na cruz, porque todo aquele que comeu da árvore
que nasceu dessa essência, ele é digno de morte. Então todo homem nasce nessa condição, ele nasce com uma dívida que ela é impagável. No Velho Testamento não havia possibilidade de pagar a dívida. Eu costumo ilustrar isso de uma forma muito prática, que aqui no Brasil dá para ilustrar. Quando você faz uma fatura do seu cartão de crédito, e se acontecer qualquer problema, no mês seguinte você pode pagar o mínimo. Só que quando você paga o mínimo, você quitou a dívida? Não quitou. A dívida ficou para o próximo mês. O homem se relacionava com Deus a partir daqui, de uma forma que ele tinha que sacrificar animais, só que a dívida continuava. Aquele derramamento de sangue não era suficiente. Os sacrifícios, eles eram como um pagamento proporcional, pequeno, era só o mínimo. Era impossível que esse sacrifício realmente resolvesse o problema. Olha só, abra comigo Hebreus capítulo 10, versículo 4. Porque é impossível que o sangue de touros e de bodes tire os pecados. É impossível. Hebreus capítulo 10, versículo 11. Olha só o que diz: e assim todo sacerdote aparece cada dia, ministrando e oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios, que nunca podem tirar os pecados. Mas este, havendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, está sentado à destra de Deus. Quando Deus vem visitar o homem na viração do dia, ele pergunta: Adão, Adão, onde que você está? E Adão não responde, ele pergunta novamente: Senhor, eu estou aqui escondido, porque eu vi que eu estou nu, por isso que eu tive medo de estar diante do Senhor. O homem tinha feito folhas de figueira para si, mas Deus vai e mata o animal, derrama o sangue, e a partir das vestes desse animal cobre a nudez do homem. Desde então, Deus sempre exige sacrifício de sangue, porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Só que todo ano tinha que fazer o sacrifício. E tem uma coisa: o sacrifício ele tinha que ser anual. O dia da expiação, o Yom Kippur, esse dia poderia o sacerdote não ser aceito. Se o sacerdote chegasse diante de Deus e ele tivesse pecado, ele não era aceito. Se o cordeiro tivesse uma manchinha e chegasse diante do o sacerdote ia rejeitar o sacrifício. A dívida foi feita por um homem, era amenizada por sangue de bodes e ovelhas, não era resolvida. Somente outro homem poderia pagar a dívida adquirida para com Deus. Mas a verdade é que Deus olhou para a terra e não viu um justo sequer. Deus olhou para a terra e não viu uma ovelha pronta, um cordeiro que fosse perfeito. A Bíblia diz lá em João 3,16: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não morra, mas tenha a vida eterna. Deus te ama de uma forma tão incondicional, tão profunda, que Ele resolveu descer na terra através do seu Filho amado. O maior evento da terra não foi o homem pisar a lua ou fazer qualquer grandiosidade na ciência, em qualquer outra coisa. O maior evento foi Deus pisar na terra, caminhar aqui durante 33 anos, morrer a minha morte, morrer a tua morte, para que você tivesse vida. Aleluia! Aleluia! Sabe uma coisa interessante? Deus não faz aliança com o homem, Deus faz aliança consigo mesmo. O homem é impossível ele fazer uma aliança com Deus, porque o homem é especialista em quebrar aliança. Outro dia eu brinquei aqui
que a gente é especialista em quebrar aliança que a gente faz com a gente mesmo. Final de ano a gente faz uma listinha, porque a hora que virar esse ano, porque o ano que vem, dia 31, você está falando o ano que vem. O ano que vem eu não vou beber refrigerante, eu não vou fazer isso, vou fazer um exercício, vou guardar dinheiro todo dia, vou fazer isso, fazer aquilo. A hora que você vira o mês, o que acontece? Você está quebrando a aliança que você fez com você mesmo. Muitas vezes você não é capaz de conseguir cumprir aquilo que você mesmo projetou para você. Deus não faz aliança com o homem, Deus faz aliança consigo mesmo. E o maior exemplo que não foi só na cruz, não começou na cruz. Em Gênesis capítulo 15, versículo 10, a palavra de Deus diz que Abraão faz uma aliança com Deus. Mas olha só como foi feita essa aliança. Abraão trouxe esses animais, cortou-os ao meio e colocou cada metade frente à outra parte. As aves, no entanto, ele não cortou. Em seguida, aves de rapina começaram a descer sobre os cadáveres expostos, mas Abraão os enxotava. Ao pôr do sol, Abraão foi tomado de um sono profundo, e eis que vieram sobre eles trevas densas e assustadoras. Com a chegada da noite veio a escuridão, de repente surgiu um braseiro, que soltava fumaça, e uma tocha de fogo, e o braseiro e a tocha passaram pelo meio dos animais divididos. Naquele mesmo momento fez o Senhor a seguinte aliança com Abraão: aos teus descendentes dei essa terra, desde o ribeiro do Egito até o grande rio Eufrates. O sacrifício que estava sendo feito ali era para Abraão passar no meio junto com Deus. Só que Abraão é um homem e não consegue passar no meio, porque Deus é fogo consumidor. Não tem como Abraão passar naquele lugar. Deus coloca Abraão num sono profundo, coloca ele para descansar, e quando ele estava descansando, ele já providencia. E olha só o que está dizendo: de repente surgiu um braseiro que soltava fumaça e uma tocha de fogo, e eles passavam entre os animais fazendo a aliança. Isso aqui vai ter uma ligação muito forte lá na frente. Pela regra da aliança, o homem tinha que passar entre os animais juntamente com Deus, mas isso não foi possível. A dívida do homem durante toda a história do Velho Testamento, ela continuava. Mas Jesus, quando ele veio, ele foi encontrado como o Cordeiro perfeito. João disse, quando Jesus vinha até ele para ser batizado: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus é Deus. Jesus não é um espírito elevado. Jesus não é um Deus menor, que numa cadeia de trindade ele é menor do que o Deus Pai. Não, a Bíblia diz que os três são um. Ele está no Pai como o Pai está nele. Aleluia. Quando Jesus vai para a cruz, ele é o sacrifício perfeito. Quando Jesus decide morrer a nossa morte, ele é o Cordeiro perfeito, sem mancha, sem nunca ter pecado. A palavra de Deus diz que a humanidade pecou e foi destituída da glória de Deus, mas Jesus, aquele que nunca pecou, veio para nos substituir na cruz. Ei, a cruz do Calvário não era para Jesus, a cruz do Calvário era para Barrabás. Barrabás aponta para a humanidade. Barrabás sou eu, Barrabás é você. Talvez você ache que você é uma pessoa muito certa, muito correta. Por mais correto e certo que você seja, você ainda precisa de Jesus. Por melhor que eu e você sejamos, por melhores obras que façamos, nós precisamos de Jesus. Porque sem Jesus não há remissão dos meus pecados. Lá em Hebreus 9:22 vai dizer o seguinte: de fato, conforme a lei,
quase todas as coisas são purificadas com sangue, e sem derramamento de sangue não pode haver absolvição, a salvação. Precisou de alguém morrer a sua morte, precisou de alguém levar o sacrifício até Deus. Sabe uma coisa que era interessante na época do tabernáculo? Quando o pai de família levava para sacrificar no dia do Yom Kippur, no dia da expiação, no dia do perdão, ele levava um cordeiro perfeito. E aí, no momento que ia acontecer o ritual de degolar o animal e derramar o sangue, está lá escrito em Levítico 16, você pode ler com calma. O sacerdote colocava as mãos sobre a cabeça do animal, podia ser um bode, podia ser um cordeiro, transferindo a culpa de pecado do povo que era ali representado para aquele animal. Então, naquele momento, a culpa que era do povo era transferida para o animal. Só que um ano depois tinha que fazer novamente. Na cruz do Calvário, a culpa que era contra mim, a culpa que era contra você, Jesus cravou na cruz do Calvário. Olha só que está lá em Colossenses, capítulo 2, versículo 13. E a vós outros, que estáveis mortos, pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando meio pecado. É isso que está anotado ali? Não. 1/3 de pecado, perdoando todos os pecados. Ele perdoou todos os nossos pecados, cancelou a escrita de dívida. Existia uma cédula, existia um boleto impagável contra você e contra mim, mas Jesus, na cruz do Calvário, ele levou sobre si tudo que nos acusava. Aleluia! Que consistia em ordenanças que era contrária. Ele removeu completamente, pregando na cruz. Só que ele não fez só isso. Isso já seria maravilhoso. Só que olha o seguinte que ele diz no versículo 15: e despojando as autoridades e poderes malignos, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre todos eles na cruz do Calvário. Aleluia! Ele pisou na cabeça da serpente. Ele pisou na cabeça da serpente para te dar vida e te dar autoridade para pisar serpentes e escorpiões. O Senhor te chamou para você viver agora e desfrutar dessa nova vida nele. Amém, irmãos? Jesus pagou minha dívida. Ele veio para cumprir um propósito na cruz do Calvário. Tetelestai significa tudo para mim. Abra comigo Romanos capítulo 8, versículo 1. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Jesus morreu a sua morte, Jesus foi condenado no seu lugar, Jesus levou sobre si as nossas dores. O Senhor, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, por suas pisaduras nós fomos sarados. A verdade é que nós precisamos entender e olhar no prisma da cruz. A cruz resolveu o problema do homem. A cruz resolveu o meu problema e o teu problema. Ah, pastor, mas eu tenho dificuldade de acessar, eu tenho dificuldade de viver. Mas a cruz é aquela cruz que resolve o seu problema, que transforma a tua vida. Nessa noite eu quero que você reflita sobre isso. Que houve alguém que morreu a sua morte, houve alguém que levou sobre si os teus pecados, os teus problemas. Houve alguém que resolveu tudo que você precisava. E uma vez que ele resolveu aquilo que você precisava, não precisa mais viver uma vida limitante, não precisa mais viver uma vida de acusação, porque agora não há acusação para os que estão em Cristo Jesus. O Cordeiro levou sobre
perdoa. Eu não preciso pagar mais nada. Aleluia. O problema é que muita gente está querendo se relacionar com Deus com base na velha aliança, com base em sacrifício. Oh, mas é muito fácil. Será que é tão fácil assim? Olha só, a salvação, ela é de graça, mas não foi de graça, custou um preço muito alto, que é o preço de sangue. Jesus morreu a sua morte. Então essa noite eu quero te lembrar: não viva uma vida limitante aonde o Senhor Jesus não está. Não viva tentando pagar o preço que Ele já pagou. Tudo já foi pago na cruz do Calvário. Está consumado, está pago. Não queira pagar o preço que Jesus já pagou. É impossível. Então glória a Deus, querido. Glória a Deus. É muito sério, muito profundo isso. Lá em Isaías capítulo 53, eu vou terminar aqui, senão vou longe. Olha só o que diz Isaías 53. Quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca, não tinha beleza nem formosura. E olhando nós para ele, não havia boa aparência nele para que o desejássemos. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, experimentado nos sofrimentos, e como um de quem os homens se escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade que nós temos. Sabe uma coisa? Tem gente que acha e começa a falar: os romanos mataram Jesus. Outros vão falar: como assim? O seu próprio povo matou ele. Tem a parcela de cada um ali, mas na cruz do Calvário, diferente de Abraão, quando foi sacrificar Isaac, Deus deu para ele um cordeiro. Deus proveu o cordeiro. Na cruz do Calvário, Deus proveu o cordeiro, que é Jesus, seu filho, e matou o seu filho. Deus fez a justiça acontecer. Aleluia. O pecado gerou a morte, mas Jesus trouxe vida. O pecado trouxe a consequência, mas Jesus resolveu o problema. O pecado trouxe separação, mas Jesus trouxe a conexão. Deus é poderoso demais. Ele trouxe o livre acesso para você chegar no trono de Deus. Aleluia. O homem não tinha como chegar a Deus, mas Jesus abriu um novo e vivo caminho. Por isso ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. Era impossível um homem resolver o problema, mas Jesus na cruz do Calvário resolveu todo o problema. Não viva como se você estivesse condenado. Nessa noite nós estamos aqui, e eu conheço todos que estão aqui, e todos já confessaram Jesus. A sua grande maioria já passou pelas águas do batismo. Então por que você ainda está querendo viver sobre uma vida de condenação? Por que o inimigo está te acusando e você está aceitando ele te acusar? Lembre-se que agora nenhuma condenação
está em Cristo Jesus não tem mais condenação. Deus já cumpriu a ira dele sobre Jesus. Ele matou o filho dele por amor a você, porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu filho para morrer no teu lugar, para que você tivesse vida e vida em abundância. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu vim para te dar vida em abundância. Não é para você viver uma vida limitante, não é para você viver uma vida de tristeza, não é para você viver uma vida de dor. Ele levou sobre si as nossas dores. Imagina, sobre ele estava a dor de toda a humanidade, sobre ele estava o pecado de toda a humanidade. Quando eu e você se arrepende de algo que a gente falou, a gente se sente muito mal, sim ou não? Imagina Jesus levando sobre si o arrependimento de alguém que matou alguém. Imagina Jesus levando sobre si o arrependimento, o sentimento. Não foi algo, sabe, somente na carne, não. Jesus sentiu a sua dor. Jesus sentiu o que você sente. Por isso que a palavra de Deus vem dizer em Hebreus que Ele é o nosso sumo sacerdote e Ele pode se compadecer, porque como homem Ele assiste diante de Deus e diz: eu senti na pele, eu senti o que eles sentem, eu senti o que eles estão passando. Somente alguém que sentiu o que você sente pode se compadecer de você. Deus sentiu o que você sente, morreu a morte que todos nós vamos enfrentar, a não ser que sejamos arrebatados, mas Ele já levou sobre si. Ei, nessa noite eu quero dizer para você: pare de sofrer, pare de viver uma vida onde Deus não quer que você viva. Ele não quer que você viva neste lugar. Deus quer que você desfrute da presença dEle, e desfrutar da presença dEle não é somente no domingo do prédio da igreja, é na segunda-feira de manhã, quando você recebe a pior notícia, você lembra: eu tenho um Deus que vela por mim, eu tenho um sacerdote que está diante do Pai, eu tenho um Pai que cuida de mim, eu tenho um Deus que me ama apesar dos meus defeitos, eu tenho um Deus que me ama, que o amor dele é incondicional. Quando no meio da semana as coisas estão difíceis e as coisas não estão fluindo, você pode lembrar que você tem um Deus que é socorro bem presente na hora da angústia. Aleluia! Você tem um Deus que se compadece de você. Então não viva nessa vida, em nome de Jesus. Você coloca a mão no teu coração, fecha os teus olhos. O dia da expiação já passou. Em nome de Jesus, diga assim comigo: Senhor Jesus, nesta noite eu recebo a tua presença e te confesso como meu único e suficiente Salvador. Toda dúvida que eu tenha carregado de que não sou amado, de que não sou digno, nesta noite, pelo poder que há no teu nome, eu coloco por terra. A partir de hoje, firmo os meus pés na rocha que é Cristo. A partir de hoje, faça de mim alguém que cumpre o chamado, e que através de mim muitas pessoas venham conhecer este amor, em nome de Jesus. Aleluia. Não há nada melhor que estar na presença do Senhor. Aleluia, Deus é bom. Irmãos, eu quero louvar a Deus pela vida de cada um dos irmãos. Dá vontade de continuar pregando, mas eu tenho que fazer algo aqui muito importante. Você sabe que você é filho amado. Você sabe que você foi desejado. Mesmo que teu pai e tua mãe não tenha feito um planejamento da tua vida, na eternidade o Senhor já te conhecia. Amém?